Oliveira vai contar pra gente qual é esse pedido que está sendo feito pelos taxistas de São Paulo à prefeitura. Estão querendo a película anti-vandalismo escura permitida nos corredores exclusivos. Guilherme, bom dia. É isso, Lupato. Bom dia para você, para o Sabino, a Paula, Bom que nos dia. acompanha aqui no Manhã Bandeirantes. Essa é uma reivindicação do Sindicato dos Taxistas Autônomos aqui de São Paulo. E esse imbróglio envolve uma lei de 2021 e depois uma portaria de 2025. O que acontece? Todos os veículos podem usar a película anti-vandalismo escuras, as películas escuras, inclusive os táxis. Só que os taxistas que tiverem películas escuras não podem circular nos corredores de ônibus. Por isso, essa é uma reivindicação específica dos táxis. A gente fala aqui da Avenida Faria Lima, uma importante avenida aqui na zona oeste de São Paulo, que tem o corredor exclusivo para ônibus. Então, o meu carro, o carro da Paula, do Sabino, do Lupato, para quem está nos ouvindo, pode ter uma película anti-vandalismo escura, porque a gente não tem uma lei própria no caso dos taxistas. Assim como os motoristas por aplicativo. Esses motoristas não podem circular no corredor de ônibus. Por isso, essa confusão está restrita aos táxis aqui de São Paulo. Em 2021, houve uma lei em que a prefeitura proibiu a circulação de taxistas nos corredores sem passageiros. Os táxis só podem circular nos corredores exclusivos de ônibus com passageiros. E aí havia uma reivindicação, uma luta da categoria para colocar película anti-vandalismo, porque a gente sabe aqui, infelizmente, os bandidos estão à solta em diversas áreas aqui da cidade, os bandidos acabam estourando os vidros e roubando celulares, computadores, por vezes exigindo até as alianças desses passageiros ou então dos motoristas. E aí, em 2025, houve uma portaria assinada pela Prefeitura de São Paulo, autorizando a película anti-vandalismo para os taxistas, porém, película transparente. Por quê? Há um DTP, que é um fiscal de trânsito, ele analisa tanto os ônibus quanto os táxis aqui em São Paulo. E o DTP, o agente, ele tem que enxergar o que está dentro do táxi, se aquele táxi que está circulando no corredor está com ou sem passageiro. E aí depois ele vai aplicar aquela multa ou não. Por isso que os taxistas não podem circular com essa película anti-vandalismo escura. A gente vai ouvir agora a Fátima Teixeira, ela que é a liderança do Sindicato dos Taxistas Autônomos aqui de São Paulo, e ela explica que os próprios passageiros estão reclamando disso, já que os táxis estão com as janelas transparentes e aí isso facilita a ação de criminosos que conseguem enxergar facilmente se um passageiro está mexendo no celular, está mexendo no computador ou então está com uma aliança. Vamos acompanhar o que disse a Fátima. O passageiro, ele precisa trabalhar dentro do carro, né? Ele sempre está trabalhando, ele tem o laptop, faz reunião para o celular. Então o passageiro, ele não tem como ficar parado dentro do carro até chegar ao destino dele sem estar trabalhando. E nisso a gente está sendo prejudicado com a quebra de vidro e também o passageiro também, entendeu? Já teve passageiro que já se machucou, inclusive eu já passei por esse caso. Bom, o DTP é o Departamento de Transportes Públicos e o DTP é o responsável por essa fiscalização. Então o táxi, repito, ele até pode colocar ali a película anti-vandalismo escura, mas aí não vai poder circular no corredor de ônibus. Então o que o sindicato pede são duas alternativas. Vamos acompanhar agora o que disse a Fátima Teixeira, que representa, portanto, o Sindicato dos Taxistas Autônomos aqui de São Paulo. Daqui a pouquinho, Guilherme Oliveira, a gente vai trazer essa explicação. Com certeza. Mas eu vou falando aqui, Lupato, o que a Fátima e o sindicato pede é o seguinte: ou a Prefeitura de São Paulo libera essa película escura também no corredor de ônibus, ou então o DTP deixe de aplicar multas a taxistas que circulem com ou sem passageiros aqui dentro do corredor de ônibus. São duas das alternativas que são colocadas pelo sindicato. A gente vai ouvir daqui a pouco a Fátima Teixeira dizendo isso. Vamos acompanhar então. Ou ele libera os corredores de ônibus com e sem passageiro, que acaba esse problema, ou então ele cria uma portaria para que a gente possa utilizar os corredores com utilização de película escura. Que não seja escura G5, que seja a permitida por lei, entendeu? A legislação dá contra
Aí acaba essa doideira e diminui mais. E outra coisa, segurança mais na cidade, né? Bom, a gente procurou a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria da Segurança Pública do Estado na área da segurança sobre justamente a Prefeitura de São Paulo. A gestão municipal nos enviou uma nota e dizendo que a portaria de 2025, que liberou o uso de película antivandalismo transparente, foi um pedido depois de diversas reivindicações justamente da categoria de taxistas. Só que as películas escuras dificultam a identificação e o cumprimento da legislação pelos agentes de fiscalização. Então, a Prefeitura, por meio dessa nota, não disse que há possibilidade de mudar ou de assinar uma nova portaria. Não vai mudar essa legislação. Já a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo também nos enviou uma nota, mas aí, Lupato, Sabino, Paula, é aquela nota mais genérica. A Secretaria da Segurança Pública dizendo que trabalha para combater esse tipo de crime e que já reforçou o policiamento em áreas de grande circulação na cidade, principalmente em transportes de passageiros, seja táxi ou então transporte por aplicativo, mas a Secretaria da Segurança Pública não deu alguma informação específica também sobre esses bandidos que atacam veículos, principalmente quando estão parados, né, em semáforos ou então no trânsito. Os bandidos acabam destruindo os vidros dos carros e roubando celulares, computadores ou então alianças. Apesar então dessa reclamação do sindicato, pelo menos até agora, a Prefeitura de São Paulo disse que não vai mudar em absolutamente nada, pessoal. Com ou sem arma, o fato é que eles atacam. Eu fico pensando quantas vezes por dia eles podem ser realmente parados em uma fiscalização e, ao mesmo tempo, quantas vezes por dia eles estão ali submetidos, podendo ser reféns ou alvos de criminosos. Se eu, que circulo pouco pela cidade, o ir e vir, já tenho medo do assalto, imagina eles que passam o dia inteiro ali. É isso que a mulher, inclusive, falou, né, dos taxistas, enfim. Você pode garantir mais segurança ou você pode ajudar de outro lado. A gente tem a maior parte dos taxistas em São Paulo, já foi assaltada. Região central, então, pelo menos de cada 10, 4 são assaltados. É uma região super perigosa para os motoristas. Agora, Guilherme, só repete para a gente especificamente o porquê que recentemente a Prefeitura optou por proibir a película antivandalismo escura só no corredor. Eu ainda não consegui entender uma justificativa plausível para isso. É porque no corredor de ônibus, Lupato, o táxi ele só pode circular se tiver com passageiro. Com a película escura, o fiscal do DTP não consegue enxergar se o passageiro está dentro do carro ou não, você entendeu? Mas Por já isso tem. Que o táxi não pode... exatamente, é uma discussão. Ao mesmo tempo que o táxi pode ter película escura, ele não pode ter película escura para circular no corredor de ônibus. Por isso o sindicato está reclamando disso. Ora, de que adianta eu ter a película escura se eu não vou poder circular no corredor de ônibus? E a facilidade do táxi aqui em São Paulo é justamente isso, né? É o corredor de ônibus, que aí pega menos trânsito. Então, para andar no corredor, o taxista tem que ter a película completamente transparente. E eu tô aqui na Faria Lima, né? E tem um semáforo bem aqui de onde eu falo neste momento ao vivo, para quem acompanha na live. Os táxis aqui ao meu lado, que tem a película completamente transparente, você consegue enxergar absolutamente tudo que está ali dentro, completamente tudo, com total facilidade. Agora, os taxistas que passam por aqui, que estão com um vidro um pouco mais escuro, e certamente com essa película de vandalismo escura, esses táxis eles não estão circulando no corredor, estão circulando lá de fora, porque se circular no corredor, mesmo que tenha passageiro, ele é multado, porque não pode andar com essa película escura no corredor de ônibus. Agora, já existe uma legislação não só para táxis, mas para carros de passeio comuns também, que não permite que essa película seja tão escura assim. É 70% o máximo, né? Então, eu não consigo ver, né, um motivo de que essa fiscalização seja tão assim necessária dentro dos corredores. Acho bem complicado. Porque o primeiro trecho aqui da representante do sindicato que a gente ouviu, ela dizendo que são passageiros, ou seja, clientes que se sentem ameaçados, que às vezes preferem não andar naquele táxi porque precisam trabalhar, porque precisam abrir um computador e se sentem expostos. É difícil hoje você ver alguém que não tem insufilme, né, como a gente fala, nenhum
no vidro do carro em São Paulo. Bom, Guilherme Oliveira, obrigado, viu, pelas suas informações. Obrigado, Guilherme. Valeu, Lupato. E só para finalizar aqui, você falou do CONTRAN, né, que já há uma legislação, e os taxistas, eles não querem desrespeitar essa legislação, não. Muito pelo contrário, querem respeitar essa legislação e tem na legislação essa película escura, né? Então eles querem ir de acordo com a legislação, mas infelizmente para andar no corredor tem que ser essa película 100% transparente. E aí só para encerrar, Lupato, depois eu quero que você me ensine como é que tira 5 férias por ano, viu? Porque tô querendo descansar mais um pouco por aqui também. Pensando isso também. É a otimização dos seus 30 dias, entendeu? Depois eu lanço um curso sobre isso.